Shabbat Shalom a todos, uma grande honra e uma grande bênção, né? Estar compartilhando desse tempo com vocês, né? Em nome do Senhor, para que nós possamos passar a todos vocês o aprendizado, né, desta semana, que o Senhor nos tocou profundamente, né? E compartilhar com vocês essas revelações que Ele vai trazer nesse dia, nesse tempo. Pedimos perdão a vocês. Vocês estão vendo que nós não estamos hoje na igreja, né? Como normalmente fazemos ao Shabat, mas hoje, devido às fortes chuvas e também a obra, né, que nós estamos fazendo, está meio que interditado lá. Problemas realmente com o telhado, que nós já temos aí. Vocês já sabem, né, da nossa história, nós ainda estamos enfrentando problema com os telhados e também a modificação que nós estamos fazendo na entrada da igreja, né? E isso daí ainda vai demorar pelo menos mais umas 2 semanas para a gente poder deixar tudo em condições, né, de vocês frequentarem tranquilamente aqui o lugar, tal, sem problema nenhum, tá bom? Mas é questão de mais 2 semanas e aí praticamente já daremos aí o grande salto nessa obra e vai ficar tudo muito mais gostoso para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, quando vierem aqui e abrirá um novo tempo para todos nós aí nesse caminho, tá bom? Mas hoje me chama a atenção que nós temos uma porção que se chama Vairá, me revelei, né, o Senhor, que vai de Êxodo 6:2 até 9:35, Mateus 24:1 até 51, né, capítulo 24, Ezequiel 28:25 a 29:21 e Romanos 9, de 14 a 24. E nós temos, assim, um tempo bem especial, bem determinado para todos nós agora, onde o Senhor vem trazendo um comunicado bem interessante, principalmente para todos nós que almejamos aí, como é que se diz, revelações, né, de um novo tempo, revelações de uma série de coisas. E às vezes as pessoas entram em choque de tipo, quem sabe mais do futuro e tudo mais, mas ele nos traz hoje nessa porção, onde ele vai colocar eu sou o Senhor. O que significa que quando Deus se revela para libertar, julgar e salvar, ele entra na própria história da nossa, e nós vamos perceber isso de uma forma bem incisiva e bem categórica, digamos assim. Por que não, né? Dessa forma. Mas antes eu vou passar para vocês uma parábola que acho muito interessante e produtiva para o dia de hoje e que vai servir também para vocês no dia a dia do caminho de cada um de nós, né? A parábola é a casa, o dono e o fogo. Né? Havia um homem muito rico que construiu uma grande casa. Não apenas grande, mas forte, bela e bem planejada. Ele mesmo desenhou cada detalhe. Com o tempo, essa casa começou a se encher de moradores. Alguns eram gratos ao dono, outros começaram a dizer: essa casa existe por causa de nós. O dono enviou mensageiros para lembrar: eu construí esta casa para que vocês vivam bem. Alguns ouviram, outros fecharam as portas. Então o dono permitiu que o fogo se aproximasse da casa, não para destruí-la, mas para revelar quais partes eram sólidas e quais estavam cheias de rachaduras. O fogo não tocou todos da mesma forma. Para alguns foi destruição, para outros foi libertação. E para os que confiaram no dono, o fogo iluminou o caminho para fora. Quando tudo passou, ficou claro: a casa nunca deixou de pertencer ao dono, mas nem todos quiseram sair quando ele chamou.
E com isso nós temos aí uma parábola, mesmo sendo indicada pelo fogo e tudo mais, que o fogo vem de ser o grande abrasador, né, como a própria palavra da Bíblia nos coloca, nos revela, né? Mas nós estamos aqui, o foco é sobre, sobre quem governa essa casa. Jesus mesmo já deu várias parábolas, né, sobre os ceifeiros e tudo mais, os trabalhadores da vinha e por aí vai, né? Mas sempre focando na situação, quando o rei chegar, quando o rei voltar, quando o dono voltar, sempre colocando dessa situação. Ou seja, a vinha, a casa, tudo, os empregados, tudo pertence ao dono. O que nós estamos percebendo no nosso desenvolvimento histórico, né, como humanidade, como pessoas, é que nós estamos permitindo a zona de conforto nossa cada vez mais tomando proporções absurdas. Ou seja, quando Deus determina certas coisas, ou quando Ele te coloca a responsabilidade de realizar alguma coisa, não é porque Ele não quer fazer, pelo contrário, é dar a oportunidade para que realizemos. A Bíblia inteira conta essa mesma história, desde o Egito até os tempos de Jesus e o tempo moderno. Se nós utilizarmos o que vem acontecendo no nosso país ultimamente, pessoas que não querem saber se a outra trabalhou a vida inteira para ter aquele patrimônio, ou se o propósito da vida daquela pessoa foi deixar de herança para filhos e tudo mais. Hoje as pessoas não ligam mais para isso, não dão valor para isso e menosprezam quem lutou por isso. Aquilo que realmente foi criado, foi trabalhado, o suor que foi gasto. Hoje as pessoas não valorizam mais nada disso, nem aquilo que você faz. Isso tem sido um grande empecilho, porque nós estamos vendo aí terras, casas sendo invadidas de pessoas que trabalharam a vida inteira para conseguir aquilo. E hoje estamos aqui vendo. Aquilo foi feito para as pessoas e não para um benefício de quem suou a camisa para conseguir pagar os impostos, pagar tudo, aquele negócio todo, para ter o patrimônio no seu nome. Então nós estamos vendo que justamente essa parábola fala muito do que nós temos hoje no mundo inteiro. Pessoas que são invasoras daquilo que o outro trabalhou para ter. Pessoas que não respeitam mais os outros. E o que nós estamos aqui falando é justamente do princípio das dores, como nós vivemos. Esse é o princípio das dores, como está no próprio capítulo 24 de Mateus. E o fogo que nós estamos falando aqui, de queimar a casa, aquela coisa toda, ele nunca foi o inimigo, na verdade. A verdade é, o inimigo sempre foi acreditar que a casa, por exemplo, usando a parábola, não tinha dono. Cada um chegasse lá, tal, não importa quem construiu, nem importa quem suou para pagar, para ter os tijolos aqui, os blocos, enfim, todo o material para gerar algum conforto, né, para aquela pessoa que, ao longo da sua vida, lutou para isso. Ao longo da história, Deus permite crises, não porque perdeu o controle, mas porque Ele está revelando quem Ele é e quem nós escolhemos ser. E através dessa situação, nós vamos ver no dia de hoje uma palavra bem forte, porque a Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Fácil, isso aí está muito bem identificado para quem estuda a Bíblia, para quem se dedica na Bíblia. Você pode ver que não são histórias soltas, uma encaixada na outra. Ou seja, se nós olharmos o início da porção verá no livro de Êxodo, capítulo 6, nós vamos lá ver que Deus fala
eu sou o Yud-Rei Vav-Rei. Ou seja, eu sou o que sou. Eu não precisei me revelar para os seus antepassados, porque não houve essa necessidade. Eles sabiam quem eu era. Eles tinham intimidade comigo, um relacionamento íntimo comigo. Mas vocês aqui no Egito se corromperam com o mundo. E hoje, mesmo falando que eu sou quem sou, vocês ainda duvidam. E se nós observarmos realmente no dia de hoje, o que vem acontecendo nas igrejas, nas ruas, nas residências, nos grupos mesmo, é um comodismo do tipo: vamos ver se Jesus tem competência mesmo para realizar esse milagre. Eu tenho percebido isso com grande clareza. Pessoas que nos colocam à prova, nos colocam, de repente, em situações que temos que provar que nós temos a unção, nós somos dotados realmente de uma capacidade intelectual e uma série de outras coisas mais, digamos assim, para ver se realmente nós estamos conectados com Jesus e tudo mais, e por aí vai, né? E Deus sempre conversa conosco, nos dá orientação, principalmente nós aqui que viramos várias noites aí e tudo mais, orando por várias pessoas que nos pedem durante o dia e tudo mais. E aí nós realmente ali colocamos o joelho no chão, conversamos com o Pai, andamos aí pelos corredores e tudo mais, porque queremos esclarecimento e entendimento. Então, por que certas coisas acontecem? E mais ou menos a história é essa. Deus nos coloca para justamente falar: ei, eu quero saber quem você é. Estou colocando a dificuldade, não é porque eu quero colocar dificuldade, mas eu quero que você se identifique, saber quem você é, de verdade. Porque muitos dizem, eu sou de Cristo, mas pouco agem o que ele quer, daquilo que ele realmente deseja, daquilo que ele realmente coloca como fator transformador. Deus não muda de essência, jamais. Mas aprofundou a forma como se deixou conhecer. Por que disso? Porque ele quer intimidade conosco. Ele não quer apenas ser um Deus, onde você o agrada com alguma coisa. Não. A forma de agradar a Deus é buscar intimidade com Ele. Ou seja, é se debruçar na palavra dele, como ele fala, medita na minha palavra, de dia e de noite. Não olha para o mundo, olha para mim. Converse com aqueles que têm experiência. Não na hora que te interessa, mas a todo momento. Porque é muito fácil. Eu vou no culto lá, então falo com o apóstolo e está tudo certo, e vamos, e vai dar toda a direção e coisa e tal, e fica tudo por isso mesmo e não chegamos a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Na verdade, Deus quer que você gere intimidade. E a melhor forma de gerar intimidade com Deus é você se aproximar da intimidade com quem tem ensinamento para te passar, histórias, conhecimento, vivência. Por isso que quando Deus chama ao sacerdócio, isso está fácil, nós vamos ver mais para frente no livro de Levítico, porque até, se não me engano, até os seus 40, 50 anos, o jovem é de guerra. Mas depois disso, ele é chamado para ensinar as crianças, ensinar os velhos, ensinar a palavra de Deus. Por isso que quando se coloca muitos jovens hoje sobre os púlpitos, não significa que ele não esteja capacitado, mas ele não tem bagagem de vivência com Deus. Ainda não conheceu os milagres de Deus, as maravilhas, como ele opera, a metodologia dele e como é os procedimentos. E aí nós podemos utilizar essa porção Vaerá como início
de um grande amadurecimento. Como Deus mesmo fala, seus pais precisaram que eu me revelasse. Não, que eles não precisaram que eu me revelasse, como eu já falei. Mas vocês não possuem a identidade deles, pois se sucumbiram aos desejos e maravilhas do mundo. O homem foi lançado como semente no campo, chamado mundo, pois estamos constituídos da matéria do mesmo campo. Se nós formos lá em Gênesis 1, quando é feita toda a criação, Deus não criou um homem primeiro, pelo contrário, foi o último. Então, quando ele coloca o homem neste mundo, ele está fazendo o quê? Colocando a semente. Até então, a semente era Adão, mas feita do mesmo produto que se chamava o campo. Estava fértil, produtivo, enquanto ele se relacionava diretamente com o Senhor. E lá está muito claro. Todos os dias, ao final da tarde, Adão ia conversar com Deus. Isso é uma prática que vem do tempo de Adão. Não é o apóstolo que está inventando isso, não, já está lá. Gênesis capítulo 1. 1, 2 e 3. Vai lá, capítulo 1, 2 e 3. Vamos até a queda. Adão conversava com Deus todo final de tarde, prestando contas de tudo. E Deus entendeu as necessidades do próprio homem, inclusive. Ou seja, nós não fomos colocados neste mundo somente, vamos dominar. Não. Nós somos a semente lançada, a semente de Deus. Mas nessa semente, se foi permitida entrar o pecado. Que é isso que nos coloca numa situação que o próprio livro de Gênesis, o próprio Satanás coloca lá. Deus não quer que vocês se pareçam com ele, seja igual a ele, né? Digamos assim. Pois bem, o pecado é achar que nós somos alguma coisa. Quando não precisamos de nada disso. Porque o único poder está nele. O único poder verdadeiro está com ele. Então nós somos lançados daqui como sementes, não como deuses. Ou formação de deuses. Para isso nós teríamos que ser santidade pura. E quantas vezes Deus mandou libertadores para nós, durante todo o percurso da história. E mesmo assim o povo cai. Jesus veio, foi sacrificado. Sacrifício ali, onde levou sobre si todas as nossas iniquidades. É um belo discurso de qualquer pregação. Mas estamos dispostos realmente a mudar? Então, Vaerá vem nos dar o seguinte: o Deus que desce para que seu povo suba. Ele já começa, eu desci para livrá-los. Essa lá. O povo clama, Deus ouve, Deus desce e Deus age. Merecia? Não. Porque eles tinham toda uma identidade e quando saíram da terra prometida, através da fome com Jacó, habitaram, em vez de voltar para a terra prometida, continuaram se deliciando com as maravilhas do Egito. Quando fala Egito, aqui nós estamos falando de mundo. Quando falar de Faraó, são os líderes que nós temos hoje. Não existe um líder em toda a história, um líder que seja merecedor de dizer esse veio fazer a diferença. Não existe. Pode buscar qualquer livro de história. Toda a história da humanidade. Não tem aquele cara que é o perfeito, aquele cara que realmente é enviado de Deus, aquela coisa toda. O único que realmente chegou nesse caminho foi o próprio Jesus. Mas rejeitamos.
o conglomerado de mistérios e ministérios, fez questão de colocá-lo na cruz. E hoje, falar que é um sacerdote, um ministro, também nos coloca no checkmate dessa situação. Se nós observarmos o capítulo 24 de Mateus, ele mesmo diz: muitos virão em meu nome, mas não sou eu. Mas não sou eu. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas não representam Cristo, não vivem a essência de Cristo? Acha que amar é meu sentimento, quando na verdade amar não é um sentimento. Nada a ver. É muito pelo contrário. Amar é viver. Não importa para quem, não importa para onde. Ah, mas o cara é meu inimigo. O próprio Senhor alertou. Se você não ama seu inimigo, que graça tem você amar alguém se você só ama quem te agrada? E aí nós vemos aqui, no livro de Êxodo, o confronto entre o rei, né, nosso Senhor, e o faraó. O Êxodo não é apenas uma libertação política, é uma batalha teológica, de fato. Porque a partir do momento que o Senhor começa a colocar as pragas, confrontando o reinado, ou seja, a parte política, quem manda mais ou quem impera mais, né, aquele negócio todo, como hoje nós estamos vivendo, quem manda mais aqui no país, né, se é o judiciário, se é o executivo, se é o legislativo, cada um buscando mais poder, digamos assim. Deus agiu de uma forma muito interessante, onde ele deu todas as oportunidades para o faraó de se arrepender. Mas o faraó tinha por essência e por natureza endurecer coração, porque a soberba do poder realmente causa cegueira. Eu vejo isso até em muitos ministros. Tirou o púlpito dele, tirou o público dele, ele fica perdido. Ele fica sem ação. Praticamente tem que fazer tratamento psicológico até, em alguns casos, porque ele não sabe viver sem a bajulação do público. O que é isso? Senão poder. Não é Cristo. Ele não é detentor de nada de Cristo. Pelo contrário, detentor de si próprio, de idolatria de si próprio. O faraó representa o poder humano que se absolutiza. O Egito é o lugar dos limites. Isso eu tenho que concordar em gênero, número e grau. Onde a consciência é aprisionada. Olhe para o mundo hoje onde se criam leis te aprisionando, que você tem que gostar daquilo e não pode ser contra outra coisa. Você tem que aceitar as diferenças, você tem que abortar aquilo que você tem de valor nos seus conceitos para que você aceite os conceitos da minoria, só porque ela quer ser diferente. Quantas vezes nós temos esse tipo de situação vivendo no nosso dia a dia? E não é só no nosso país, é no mundo inteiro. As pragas são os atos de desmantelamento de falsos deuses. E aqui nós não podemos colocar somente um plano espiritual, mas também um plano religioso político, onde muitas pessoas se acham deuses, que são o que tem solução de tudo, para tudo. Ah, procura o apóstolo, procura o pastor, procura esse, procura aquele, quando na verdade nós apenas somos destinados a encaminhar
ao conhecimento do Senhor. Ah, mas o apóstolo cura, é mentira. Ah, o pastor sara e expulsa demônio. Mentira. Mentira. O único que expulsa, sara, cura, tudo, é o poder do Espírito Santo delegado por Jesus. Só isso. Quem mais somos nós, se não tiver uma conexão, uma intimidade com o nosso Senhor Jesus? O que podemos fazer como homens? Nada. Nada. Mas quando nós temos intimidade, Ele produz as maravilhas. Porque oramos, porque pedimos e clamamos, não para benefício próprio, mas para benefício de muitos. Então nós temos situações hoje em dia que precisamos ser discernidas e identificadas como o que é favorável e o que é desfavorável, o que é joio e o que é trigo. Para que saibas que não há outro como o Senhor. Êxodo 9:14. O endurecimento do coração se diz assim, quando alguém resiste repetidamente à verdade. Chega um momento em que Deus entrega essa pessoa às consequências da própria escolha. Quantas vezes Deus já te chamou para fazer algo? Está na igreja. Ah, vai fazer parte de um grupo, vai fazer parte da capelania, vai fazer parte da obra em si, da reforma, por exemplo, que nós estamos passando aqui, da limpeza da igreja, que muita gente que acaba esquecendo, né? Que tipo, vai quando dá, né? Aquela coisa toda, não pensa que ela tem que fazer manutenção, tem que fazer limpezas, né? E muita gente também não quer sujar as mãozinhas, né? Só quer uma vez dizer, ah, limpei a igreja. Não, não, você limpou uma vez ou outra lá, aquele negócio. Mas a igreja tem que ser limpa toda semana, digamos assim. Tá, mas não é minha praia, é tal. Pô, tudo que é chamado, vamos supor. E de repente você fala lá, tipo, ah, legal, beleza. O que eu tenho visto também muito é o seguinte: pessoas que de repente recebem comissões, comissionamento, né? Ah, você vai ser obreiro, você vai ser diácono, você vai ser auxiliar de pastor, você vai ser pastor. Você é consagrado e tudo mais, e a pessoa de repente perde essa consagração. E não está nem aí se perdeu, se não perdeu. Não faz diferença nenhuma. Não tem valor nenhum. Ou de repente, pá, você foi chamado para fazer parte de um grupo, aquele negócio todo, ou montar um grupo, alguma coisa nesse sentido, e você nem satisfação deu. O que é isso, senão o endurecimento do próprio coração? Estou dando exemplos aqui, corriqueiros, que a gente pode ver em qualquer igreja, pessoal. Só vocês aí que acompanham igrejas e vocês mesmos, observem. Observem o que pode acontecer. E esses tipos de situação é por onde entra o inimigo. Porque a pessoa cai no coração endurecido, vai agir como um faraó. Ou seja, vai chamar deuses. Vai chamar os chamadores de deuses lá, como foi. Olha, resolvam as pragas, copiem. A água fica vermelha de sangue, por quê? Façam igual. Ah, veio isso, veio aquilo, veio essas pragas e tal. Façam. Esses deuses têm que dar respostas a esse Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus. O texto diz que o faraó endureceu o coração, mas também diz que Deus endureceu o coração do faraó. Por quê? Porque o faraó quer um coração duro. Isso não é contradição, é revelação da sabedoria divina. Deus nunca vai agir contra você, pelo contrário. Se você quer endurecer seu coração, achando que você está certo em tudo, que sabe de tudo da obra de Deus,
Deus vai concordar com você. Vai falar, tá bom, faz do seu jeito. E depois aguente as consequências. Se nós olharmos no livro de Ezequiel, quando eu congregar a casa de Israel, então sabereis que eu sou o Senhor. Êxodo 28, 25. Fui pegar justamente Ezequiel para isso. Deus julga as nações porque ama o seu povo. O juízo nunca é o fim da história. É o fim da habitação segura. Ezequiel fala contra Tiro, porque ele está com orgulho espiritual e econômico. Bem parecido com os dias de hoje. O Egito, a autossuficiência política. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 29, 21. O padrão é mesmo mantido. Deus derruba os sistemas arrogantes. Deus restaura o seu povo. Deus levanta um chifre de salvação. Que é o chifre, é o poder para a salvação. Aquele dia farei brotar o poder, ou seja, o chifre da casa de Israel, Ezequiel 29, 21. Esse chifre nos aponta para quem? Para o Messias, nosso Senhor Jesus, que vai se cumprir todas as profecias. E bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque levantou um chifre de salvação, lá em Lucas 1, 69. O Êxodo nada mais é que um período escatológico de aprendizado. Mateus 24 nos coloca da seguinte forma. Se nós olharmos tanto para Êxodo como para os profetas e olhar Mateus 24, a concordância é muito grande. Porque Jesus fala como um novo Moisés, como um profeta escatológico, o filho do homem, falado por Daniel. Jesus não está assustando seus discípulos, ele está preparando um povo para atravessar tempos difíceis sem perder a fé. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é a salvação por esforço. Nunca foi. Não é quanto mais você faz, quanto mais você ora, quanto mais você oferta, não é nada disso. A salvação é permanecer confiando em Senhor Jesus. Essa é a salvação. Aquele que me negar, também eu negarei. Cristo é o centro de tudo. O mesmo Deus que disse, eu sou. Agora ele diz, eu estou convosco. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas João 1,14. Agora ele diz, quem me vê, vê ao Pai. Jesus é o Cordeiro Pascal, Filho do Salvador. Jesus é a manifestação do nome, o cumprimento das promessas. Nele vemos a plenitude da revelação divina no mundo material, onde habita a glória entre nós. E tudo isso daí o que é? Senão um chamado ao coração. Claro, porque Deus não está preocupado com a sua intelectualidade. Ele mesmo fala, guarde o seu coração. Toda escritura nos conduz a uma pergunta que quem governa o nosso coração? Muito simples. Quem governa o teu coração?
O faraó governa o próprio coração. Israel precisou aprender a confiar. Hoje, cada um de nós escolhe. Se nós colocarmos de vai a Mateus 24, Ezequiel e Romanos, a mensagem é única. Deus conduz a história para ser conhecido. Ele julga para libertar. Ele endurece sistemas para salvar pessoas. Ele revela a sua glória plenamente através do Senhor Jesus. Hoje, como no Egito, há dois caminhos: resistir, endurecer o coração, ou confiar e atravessar o mar. E sabereis que eu sou Deus. Assim como nós citamos, nós vivemos nesse tempo do joio e do trigo. Somos o trigo, mas crescemos no mesmo campo do joio. E o ponto central dessa parábola, tão bem exemplificada pelo Senhor Jesus, o ponto central não é o joio nem o trigo. É a ordem do rei. Já pararam para pensar? Mas vocês conhecem a parábola, onde diz que foi feita a plantação de trigo, olha, foi feita a semeadura, aquela coisa toda. E durante a noite veio o inimigo e semeou o joio lá. Quando perceberam a coisa toda crescendo lá entre um e outro, começaram a falar, não, vamos arrancar o joio. E o rei falou, não, para, deixa crescer. Deixa crescer. Para que vocês tenham noção de quem é joio e quem é trigo. Senão vocês vão prejudicar o trigo. Ou seja, há coisas que Deus vê e há coisas que os homens não sabem discernir ainda. E há um tempo reservado para a separação. Como nós dissemos, o homem foi a última criatura lançada no campo chamado mundo. Ele já vivia separado para a santidade. Já era um kadosh. O ambiente foi criado para isso. Porque tudo era um caos. Tudo era um caos. E aí o Senhor, lá no capítulo 2, foi lá, soprou nas narinas lá e fez um negócio e falou, vou descansar agora, porque agora a minha santidade repousa dentro de Adão. Ele vai saber o que fazer. Mas ele ainda não sabia discernir as coisas. Deus fez chover. E tudo começou a brotar. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Gênesis 3. Quando nós caímos em pecado. Ou seja, achamos que somos alguma coisa, deixamos de observar muito mais o nosso relacionamento com Deus para observar a nossa própria nudez, a nossa própria vergonha. E aí já não conseguimos mais falar com Deus, pois estamos preocupados com a nossa própria vergonha. E somos obrigados a nos vestir. Levando isso pelo lado espiritual, que o Senhor nos revela, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Nem todo tempo é tempo para separar. Alguns tempos são apenas o tempo de preparar o coração. Deus não mudou o campo. Estamos no mesmo lugar da criação ainda. Ele mudou o destino da semente.
E é isso que realmente nos coloca dentro de uma formatação diferenciada. Porque quando o rei diz, não colham agora o joio, esperem crescer. É a mesma coisa que nós hoje no ambiente de igreja. Podemos colocar assim. Vai ficar um pouco mais radical. Vamos colocar dessa forma. Por exemplo, dentro da igreja, nós temos o trigo e temos o joio. Vão crescer juntos? Imagina, nas nossas igrejas só tem Jesus Cristo. Se entrar com esse tipo de discurso, fuja dessa igreja. Fuja da igreja. Porque a igreja recebe a todos. O joio e o trigo. E o que muda, apóstolo, nesse meio de caminho? A mesma situação da criação. O campo é o mesmo. As sementes vão coexistir da mesma forma. Não tem como mudar isso. O que as distingue não é o solo, mas a resposta ao processo. Frequentar a igreja não é simplesmente, vou lá cumprir uma obrigação com Deus. Não. São etapas do seu processo de transformação, onde cada vez mais você vai receber um adubo, você vai receber uma palavra que vai enxertar você na oliveira, que vai realmente te dar uma direção, te dar um norte, uma modificação, uma transformação. O joio não se revela imediatamente. Já percebeu? Que a primeira reação quando nós conhecemos pessoas é um sorriso, uma credibilidade, uma credulidade. Qualquer pessoa. Mas com o convívio, nós começamos a conhecê-la. E assim como nós olhamos dentro da igreja, ambos crescem sob o mesmo sol, ou seja, debaixo da mesma palavra. Elas vão lá no culto e ouvem. Recebem a mesma chuva de bênçãos que é derramada. Deus não só derrama a chuva para o inimigo, que nem hoje nós estamos aqui debaixo de chuva. Mas não é só para o inimigo, para o amigo também. Quando cai a chuva, cai para todo mundo. Ambos passam pelo mesmo tempo. O que muda é que como cada semente responde ao que recebe. E aí que está o grande segredo. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho 20, 30 anos de casa, de convivência com Cristo, e aquela coisa toda, eu falo, você é joio. Como assim? Eu sou trigo. Não. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Não, olha o tamanho da minha igreja. Está vendo? Joio. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Quando você começa a colocar minha igreja, já está errado. É do Senhor. Porque toda obra que é realizada ali dentro é para agrado dele, não do homem. Não é para benefício de um e prejuízo do outro. Como é que pode entrar bênção para um na igreja e não entrar para os demais? Por acaso Deus encurtou a sua mão? Óbvio que não. Né? Deus não separa antes do tempo porque ainda está dando tempo para discernir quem ela quer se tornar, essa semente. Quantas vezes você chega chamado, mesmo comentou, chamado para fazer uma obra, e de repente você fica toda empolgada, dizendo para todo mundo aquela coisa toda, fui chamado para ser, mas daqui a pouco você nem mais comenta no assunto, por quê? Viu que é difícil. Porque você não buscou Deus para realizar aquilo que Ele te chamou. Você quis com a força do seu braço. Então o que você é? Joio. Mas eu estou há tantos anos na sua igreja lá. Eu falei, não, começa errado.
Não é minha igreja, é a igreja do Senhor. Você foi chamado por Ele para realizar tal coisa. E você abandona tudo sempre. Tudo aquilo que você é chamado para fazer, você abandona. Você foi chamado para ir aos hospitais, abrir portas lá e você não faz. Você é chamado para ir fazer as capelanias na penitenciária e você não faz. Você é chamado para fazer obras, por exemplo, que a gente faz aí debaixo das pontes, servir lanche para as pessoas que são necessitadas e tudo mais, aquele negócio todo. E não faz. Não quer saber. Não tem interesse. Nem de vir ajudar a preparar os sanduíches. A embalar para poder levar na viagem. Nem a comprar as latinhas, né, ou as garrafinhas PETs aí, que a gente está preferindo mais, para levar de refrigerante na mochila. Ah, o outro faz tudo. Os outros fazem tudo para você. Então eu não preciso me envolver na minha tranquilidade que eu tenho hoje. E aí nós temos uma direção de Deus. O mesmo processo que conduz uns à redenção, conduz outros ao fogo. Não por escolha de Deus, mas pela resposta da própria semente. O campo é o mesmo, o sol é o mesmo, o tempo é o mesmo, concedido a todos, mas o fogo vem. Não para destruir primeiro, mas para revelar. Enquanto ele apenas mostra as rachaduras, como dissemos lá na parábola, significa que ainda há processo nesse caminho. Ainda há nutrientes no solo para continuarmos semeando, continuarmos esperando uma produção, uma colheita, dando oportunidade para a semente realmente morrer, para que ela se transforme. Ainda há tempo para a mudança. O que define o fim não é o fogo, mas a resposta da semente ao que foi revelado a ela. Deus não tem prazer em queimar o campo. Ele espera que o trigo se reconheça como trigo, antes que chegue o tempo da colheita. E como vemos em Mateus 24, o tempo não está longe. Muitos já perseguem, muitas igrejas perseguindo outras, por causa da placa. Quantas vezes se coloca a difamação da placa de um e do outro? Porque aquela faz mais comercial, outra faz menos comercial, porque lá tem grupo de jovens disso e daquilo. E os mesmos grupos de jovens não resolvem atuar nas igrejas pequenas, porque não vai ter vídeo, não vai ter foto, não vai ter status. E as grandes oportunidades estão nas pequenas, onde o trabalho é mais intenso, mais árduo, mais revelador. Porque quanto maior a igreja, mais conforto ela vai ter. E mais adormecida será na própria fé. Isso é fato. Eu sou testemunha disso. Quando Deus nos coloca essa porção vairá, Ele sempre me coloca no princípio. Lembramos que na porção passada, com os nomes, Shemot, onde demos abertura ao livro de Êxodo, haviam 70 nomes que entraram no Egito, através de Jacó, sendo sustentados por José. Quando começamos, se esqueceu-se do passado. Até o próprio faraó não sabia quem era José. Quando entramos em Vairá, é Deus se revelando. Quantas vezes mais precisamos que Deus se revele à nossa vida
durante a nossa própria existência, e muitas vezes, mesmo presenciando de todas as maravilhas, mesmo participando de eventos e milagres, vendo pelos olhos, próprios olhos, mesmo assim, permanecemos como joio, sem gerar frutos, sem ganhar almas, sem produzir nada, porque é fácil chegar no dia do culto, sentar naquela bela poltroninha ou cadeirinha, assistir 2 horas de pregação, digamos assim, participar de uma santa ceia. Bom, porque eu sou batizado, tenho direito. Quando o próprio apóstolo Paulo mesmo diz, se você é joio, você não tem direito, mesmo que tenha sido batizado, porque a tua promessa não é a mesma compatível com a do Senhor, porque o Senhor faz crescer a semente que morre para se tornar provedora de frutos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Uma semana próspera, grandemente abençoada. Medite. O Senhor te ama. O Senhor te quer. O Senhor quer teu coração. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer te tornar trigo, produtivo e realmente comer do teu próprio pão.